Tudo que você pensa e imagina, você encontra na Bíblia. Eu encontrei na Bíblia um texto que está em Provérbios. Provérbios 23, verso 7. Diz assim: porque como você imagina na sua alma, assim é. Como você imagina na sua mente, assim é. Você se imagina vitorioso ou fracassado? Você se imagina com talentos ou se deixou dominar pelo complexo de inferioridade, pensando em você como sendo um zero à esquerda? Como é que você imagina na sua mente? Como você pensa de si mesmo? O que você pensa de si mesmo determinará fracasso ou vitória. Você será bem sucedido ou será um derrotado? Não pelo mundo, não pela escola, não pelos professores, mas pelo que você pensa de si mesmo. Analise um pouco. O que você imagina na sua alma, assim é. Esse verso está na Bíblia. Essa é uma lei da mente. É uma lei que rege a nossa mente, porque a sua mente controla o corpo. E se você se imagina derrotado, melhor é sair da corrida e dar lugar para outro, porque quem se imagina derrotado será um derrotado. Imagine só se numa corrida de 100 metros, aqueles que estão ali esperando o tiro da largada, imaginem se ele estiver ali pensando assim: hoje eu não vou ganhar, hoje eu não vou conseguir. Então não é o lugar dele ali, tá certo? Ele nem deveria estar ali, porque para você ganhar, para você ser vitorioso, você tem que crer, acreditar, ter fé. Thomas Edison, ele inventou a luz incandescente em 1879, depois de 1000 tentativas, e finalmente ele inventou a lâmpada incandescente, que hoje você se beneficia dela. Mas Thomas Edison foi expulso da escola, porque o professor falou para ele que ele tinha uma cabeça oca, burrinho. Mas Thomas Edison tinha 240, era o QI dele, 240, isso é QI de gênio. Mas ele foi expulso da escola, e para não ficar sem estudar, a mãe dele teve que dar para ele as aulas em casa. Thomas Edison se tornou surdo aos 12 anos de idade. De um ouvido ele não ouvia nada, e do outro ele ouvia muito pouco. E queridos, quem foi Thomas Edison? Ele inventou 1.300 invenções dele, patenteadas, 1.300. Ele se dedicava tanto ao trabalho, ao esforço, à transpiração, que no dia do casamento, depois da cerimônia do casamento, vem o que? A noite de núpcias. Ele esqueceu, ele foi para o laboratório dele e passou a noite toda no laboratório, na noite de núpcias, porque ele estava, isso foi em 1871, em 1879, ele inventou o quê? A lâmpada. Foram 8 anos depois de 1000 tentativas. Pense um pouco. Silvio Santos, homem de sucesso, não é mesmo? Homem de sucesso, comunicador genial. Ele disse assim: o meu sucesso eu devo a 10% de inspiração e 90% de transpiração. O sucesso é isso: 10% de inspiração e 90% de transpiração. Tem que transpirar, tem que suar. Aqui não é muito difícil suar, não é? Aqui não é muito difícil suar. Mas o que nós queremos dizer é que você precisa de
dedicar horas, longas horas, jornadas longas em pesquisa, em estudo, em aprimoramento, em desenvolvimento. Deus dá o dom, Deus dá o talento, mas não é Deus que desenvolve, é você que desenvolve, é você que enterra o talento. Existe uma parábola na Bíblia que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que recebeu 5 talentos desenvolveu, ele recebeu o talento, mas é Deus que dá, mas não é Deus que desenvolve, é você, pelo seu esforço, pela transpiração. E ele duplicou os 5 e conseguiu 10 talentos. O que recebeu 2 trabalhou duro e duplicou para 4 talentos. O que recebeu 1 disse: eu só tenho 1, eu não valho nada mesmo, eu sou um zero à esquerda, todos receberam mais, eu recebi pouco, só 1, então não vou fazer nada, vou enterrar esse talento, depois eu devolvo para o meu patrão. A história diz que Deus o repreendeu, dizendo: mau servo, porque você enterrou o talento. Queridos, ele poderia duplicar o talento dele de 1 para 2, de 2 para 4, porque os talentos se multiplicam pelo uso. Talento usado é talento multiplicado, habilidades multiplicadas. Primeiramente, você não consegue nem mesmo falar. Eu tinha um sério problema para falar quando criança. Eu não conseguia falar o R, carroça, eu falava caloça. Eu não conseguia falar barranco, eu falava balanco. E muitos riam na minha cara. Mas, queridos, Deus deu talento, e foi com muito esforço que Deus me deu também o dom da fala. Mas o dom da fala veio acompanhado pelo dom da música, a voz. Eu descobri que eu cantava quando eu tinha 17 anos. Antes dos 17 anos eu não sabia que eu cantava, nunca tinha tentado cantar. Descobri com 17 anos. Queridos, Deus dá o dom, mas ele pode ficar o quê? Enterrado. Ou você pode desenvolver o dom. Então eu comecei a escrever as minhas falas. E para escrever as falas, Deus me deu o dom de escritor. Tenho cerca de 10 livros escritos. Queridos, os talentos vão se multiplicando pelo uso, ou você vai enterrando pelo complexo de inferioridade. Vocês sabem que Satanás domina as pessoas, controla as pessoas, amarra as pessoas com o complexo de inferioridade. A maioria tem complexo de inferioridade, a maioria. Mas você não é inferior a ninguém. Você também não é superior a ninguém. Você é filho e filha de Deus. Somente isso. Eu não sou inferior, não sou superior, mas eu sou filho de Deus. E Deus me deu talentos, e eu vou desenvolvê-los para Deus e para ajudar a sociedade. Inspiração, basta 10%. Mas para o sucesso precisa de quê? 90% de transpiração. A impossibilidade, meu querido jovem, a impossibilidade só existe na mente humana. Não é Deus que diz que é impossível, é você que diz: não é possível, eu não vou conseguir. Não é Deus que está falando, é você que está falando. E se você diz que não vai conseguir, não vai mesmo. Você determina o que é a sua sorte. A impossibilidade está na sua mente. Mas o Deus que nos criou é o Deus do impossível. É o Deus que nos fez a imagem e a semelhança dele. Gênesis 1:26 diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus é inteligente. E se fomos criados à imagem e à semelhança dele, também nós somos o quê? Inteligentes, capazes. Creia nisso. Porque assim como você imagina na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. Se vocês saírem daqui decorando este verso da Bíblia e fazendo deste verso da Bíblia um lema na sua vida, um slogan na sua vida, então você vai ter sucesso.
Vamos ver se a gente decora esse verso. Provérbios 23:7. Assim como você imaginou na sua alma, assim é. Assim é. Como é que você se vê? Como é que você se imagina? Você sabe que em 2024, setembro de 2024, há poucos dias, há poucas semanas, um jovem do Piauí ganhou o Prêmio Nobel da Ciência Jovem, em Estocolmo, na Suécia. O nome dele se espalhou pelo mundo inteiro. Um jovem de 17 anos, meu querido amigo, meu querido jovem, Manuel José Nunes. Grave esse nome. Manuel José Nunes, 17 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Ciência Jovem em Estocolmo, Suécia, com a ideia de monitoramento da qualidade de água. Foi fácil para ele? Quantas tentativas você acha que ele fez? Não é fácil para ninguém, viu? Não é fácil para ninguém. Você tem que ter coragem, enfrentar os desafios, as dificuldades, os obstáculos. Desanimam você ou desafiam você? Quando você vê o obstáculo, ele pode desanimá-lo ou pode desafiá-lo. Como é que é com você? Quando você vê uma montanha, você vê uma impossibilidade ou você vê um desafio para escalar a montanha? Porque o Deus da Bíblia é o Deus das montanhas, é o Deus das alturas, e Ele capacitou você, rapaz, você moça, vocês jovens, você tem que crer nisso. Como você imaginou na sua alma, assim é. Um dia Jesus disse para Marta, Marta tinha um irmão chamado Lázaro, e ele morreu, e quando Jesus chegou na casa dela, ela estava chorando, e Jesus falou para Marta: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Para ver a glória de Deus, tem que primeiro o quê? Crer. Isso está em João 11:40. E ela creu. Se você quer ter sucesso, meu jovem, você tem que crer. Crer em quem? Em Deus. E em quem mais? Nos talentos que Deus deu para você. Não se desvalorize, não se desaprecie, porque Satanás vai usar pessoas para pisarem em você, para diminuírem você. Mas Deus quer animá-lo, empurrá-lo, e é Deus que nos empurra para frente, é Deus que nos move para frente. Se você crer, você verá a glória de Deus, você verá a glória do sucesso, porque o sucesso não acontece por acaso. Um livro escrito pelo médico Lair Ribeiro: o sucesso não ocorre por acaso, não ocorre mesmo, é resultado de suor, transpiração. Em Tiago capítulo 1, versos 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem que duvida, não pense tal mulher que duvida, que ele receberá do Senhor alguma coisa. Não vai receber, porque você tem que crer. O sucesso é crer em Deus, crer nas habilidades, nos talentos que Deus deu para você. O sucesso ou o fracasso tem sua origem na mente. Você pode estar dormindo com o inimigo, você pode estar dormindo com o inimigo sem saber. Quem é o seu pior inimigo? Você é o seu pior inimigo. Se você pensa negativamente, se você é pessimista, se você é daquele que diz: não vai dar, eu não consigo, eu não tenho habilidades para isso, eu já tentei, eu desisto, então você está dormindo com o inimigo. Lembre-se que o fracasso ou o sucesso começa onde? Na mente, porque assim como você imagina na sua alma, quem quer completar? Assim como você imagina na sua alma, assim é. A mente tem que ser educada para exercer fé e não nutrir dúvida.
não nutrir suspeitas. Os que falam de fé terão fé, mas os que nutrem dúvidas terão dúvidas. Por que é assim? Porque é a lei da mente. É a lei da mente. Uma vez perguntaram para um jovem universitário: onde é que você vai estar e o que você vai estar fazendo daqui 10 anos? Ele pensou e disse: não sei, não tenho a mínima ideia. Se você não tem a mínima ideia do que você vai estar fazendo daqui a 10 anos, então você não vai estar fazendo nada. Se você não sabe onde vai chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar que você chegar serve. Que você não tem uma meta, você não tem um propósito específico, você não tem um lema. Você sabe que de cada 10 jovens, 9 não imaginam o que vai ser na vida? Não decidiu o que vai ser na vida? Você tem que decidir. O quanto antes você tem que decidir quem você será, que profissão vai ter, porque você vai começar a ter sucesso já. Porque o sucesso ou fracasso começa onde? Na mente. Cada vez que você fala de desânimo, de dúvida, desconfiança, incerteza, você está se preparando para o fracasso. Quando você visita as cidades grandes, naquelas grandes avenidas tem monumentos, mas todos os monumentos que você vê nas grandes cidades são monumentos de homens e mulheres corajosos, como esta que vocês estão homenageando aqui, Irmã Mara. Queridos, os monumentos são construídos em homenagem às pessoas de coragem, de ânimo, que ousam sonhar, ousam pensar grande, pensar alto. Ouse pensar grande, ouse pensar alto. Não é pecado sonhar. Agora, você não pode ficar no sonho, você tem que transformar o sonho em meta. E como é que você transforma um sonho em meta? Colocando data. Se você tem o sonho de namorar uma garota, isso vai ficar um sonho ou vai colocar uma meta? Colocar uma meta significa tal dia, tal mês, eu vou conversar com ela. Você vai em frente. Você tem que colocar data, dia e mês. Se você disser assim, um dia eu vou namorar com ela, não existe um dia no calendário. No calendário existe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dia 1, dia 2, dia 3, mas não existe um dia. Um dia eu vou ler esse livro, não vai ler nunca. Um dia eu vou ter sucesso, não vai ter nunca. Você tem que colocar data. E o sonho se transforma em meta. E Deus abençoa quando você coloca uma meta. Vocês sabem que existem tratados nas bibliotecas médicas explicando por que um homem não consegue correr 1 milha. Sabem que 1 milha são 1.609 metros. Nos Estados Unidos tudo é em milha, aqui é em quilômetros, não é? 1 milha são 1.609 metros. Existem tratados nas bibliotecas explicando por que um homem ou uma mulher não conseguem correr 1 milha em menos de 4 minutos. Livros escritos sobre isso. Estava determinado. Ninguém consegue correr 1 milha em menos de 4 minutos. Será? No dia 6 de maio de 1954, anote isso aí. No dia 6 de maio de 1954, um médico, jovem médico chamado Roger Bannister, correu 1 milha em 3 minutos e 59 segundos, menos do que 4 minutos. Quando foi isso? 1954. Agora pasmem que no mesmo ano de 1954, 19 outros atletas correram em menos de 4 minutos, 1 milha. Uau! Como pode? Séculos e séculos ninguém correu 1 milha a menos de 4 minutos. E agora, depois que Roger Bannister conseguiu este sucesso, no mesmo ano 19 outros atletas correram
Onde estava a impossibilidade? Onde estava a impossibilidade? Quero ouvir a resposta. Na mente. A impossibilidade está onde? Na mente. Não é Deus que colocou. Não, ninguém vai correr 1 milha em menos de 4 minutos. Deus não falou isso. A medicina falou, os estudos falaram, mas Roger Bannister provou que era uma afirmativa falsa. 19 outros correram, e hoje já não é mais 3 minutos e 59, hoje já baixaram para 3 minutos e 42 segundos correr uma milha. E vai ficar em 3,42? Ou será que alguém vai acreditar que pode baixar para 3,40? Que tal? A impossibilidade está onde, meu querido jovem? Na mente. Se você diz que não pode, se você diz que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Se você diz que não vai vencer, não vai vencer mesmo. Mas não é Deus que está falando, é você. Porque Deus é o Deus das alturas. Pense grande, pense alto. Saia do caminho trilhado por todos. Saia da monotonia da vida. Quebre a rotina. Eu encontrei um poema escrito por Francisco Estrelo, e o título desta poesia é Quebre a Rotina. Quero ler para você e vou terminar. Quebre a rotina. Não faça da sua vida uma mesma nota batendo em surdina. É gostoso ficar ouvindo uma nota no piano, a mesma nota batendo, a mesma? Se incomoda, né? A vida de muita gente é uma mesma nota batendo, monotonia. A pessoa faz o que todo mundo faz. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ser como todo mundo é. Mas os que têm sucesso, eles despontam, colocam a cabeça para cima da massa, da multidão, porque eles creem, eles acreditam, porque a massa, a multidão não crê, não acredita, não está disposta a pagar o preço. Não é só o complexo de inferioridade que amarra as pessoas, impedindo-as de vencer. Existe outro problema, chama-se preguiça. Eu sei que aqui não existe, não é? Aqui não existe preguiça. Mas a preguiça, essa falta de vontade de vencer, de se levantar, de fazer alguma coisa, alguém vai fazer. Tem que apagar a luz? Alguém apaga. Tem que fechar a porta? Alguém fecha. O banheiro está sujo? Alguém limpa. A pessoa está caída lá no asfalto, teve um acidente, alguém vai cuidar dela. Alguém. Eu não. Ou seja, você tem que ter iniciativa. Deus abençoa ao que cedo madruga. Deus abençoa aquele que cedo madruga. Quebre a rotina, jovem. Não faça da sua vida uma mesma nota batendo em surdina. Deixe os caminhos trilhados e velhos. Siga o caminho que ninguém pisou. Veja o desafio aqui. Lance ao andar sua planta por novos caminhos. Abra novos sulcos, onde não haja penetrado a relha de aço de nenhum arado. Quebre a rotina, que não seja a sua vida um rincão de museu. Sacuda o pó que deixam os séculos e siga adiante. Caminhe, caminhe em uma aventura que nunca termina. Quebre a rotina, sacuda a vida com um ritmo novo e deixe que em sua alma fugaz peregrina floresça o milagre de um raro renovo. Queridos, vamos quebrar a rotina? A impossibilidade existe somente aonde? Na mente. Deus abençoará os que estão decididos a estabelecer alvos elevados. Pense alto, pense grande, e você terá a bênção de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração por vocês, por esses jovens, tá bom? Fiquem como estão. Pai Santo, diante de nós temos aqui, diante do Senhor, um grupo grande de jovens, rapazes, moças, adolescentes. Todos são dotados de gênio, de inteligência, de QI,
são dotados de habilidades surpreendentes, mas, querido Pai Celestial, derrama sobre eles o Espírito Santo, dando para eles a fé, a confiança, para que eles aprendam a crer que podem, porque tudo é possível àquele que crê. Que o Senhor abençoe a cada jovem, fazendo-os de sucesso, de vitória em vitória, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém.